Vamos seguir? Temos perguntas? Não? É uma pergunta do Romulo. Ele diz assim: certa feita, aqui em Blumenau, veio um missionário no começo de minha conversão, um missionário chamado Ezequiel Pires. Ele esteve aqui e pregava a teologia da prosperidade. E pó de ouro veio na minha mão. Isso é uma ação satânica, pois ele pregava o evangelho errôneo. E mais, relógios viraram de ouro com pessoas que conhecíamos. Não teve como ser mentira, pois ocorreu comigo. E eu quase dei meu carro aquele dia. O que acontece? Existiu também um mover deste. Esse eu posso dizer o seguinte: eu não vi acontecer de fato, de verdade, mas ouvi muito. Inclusive uma pessoa dizia assim: é incrível, aquele negócio fica como se fosse um pó de ouro na nossa mão e você pode esfregar e ele não sai. Eu ouvi muito essa história do pó de ouro na mão. Alguém dizia que aquele era símbolo da prosperidade que Deus ia colocar na mão do povo de Deus, tal, e blá, blá, blá. Muitas histórias que às vezes não tem nada a ver com a realidade. Eu não conheço nenhuma prosperidade sem suar a camisa, sem calejar as mãos. Eu não conheço prosperidade sem suor, sem trabalho, sem pagar preço. E as pessoas às vezes ficam esperando uma prosperidade que vai cair do céu. Eu não conheço essa prosperidade. Davi, depois de ser rei, teve que lutar, brigar, guerrear, usar espada, enfim. Salomão tinha que trabalhar, teve que construir muita coisa. Aí imagina se Salomão ficava de bobeira. Então tudo que nós vemos é muita disposição. E às vezes as pessoas falam: Deus vai colocar prosperidade na mão do povo de Deus. Quando tinha um papo de que a Xuxa estava indo não sei qual igreja, que tinha umas molequinhas de meia tigela, chamada evangélica, que estava indo no programa da Xuxa. Começaram a dizer: está vendo? A Xuxa já está abrindo a porta para os evangélicos. Bem que Deus profetizou que ia tirar a riqueza do ímpio e botar na mão do povo de Deus. Imagina se a Xuxa se converter. Quer dizer, isso aí para mim não tem nome. Absurdo é pouco. Como que Deus precisasse de riqueza de ímpio para fazer alguma coisa na sua obra. Isso para mim é fora de cogitação, né? No começo da igreja aqui teve gente dizendo assim: pastor, Deus está me falando que vai levantar uns empresários para ajudar na obra. Pode ficar tranquilo que Deus vai levantar uns empresários aí para ajudar na obra. Meu irmão, os empresários são vocês aí. A obra está sendo feita, estamos caminhando há 11 anos. Eu não sei cadê esses empresários. O único empresário que apareceu aqui até hoje, no começo da igreja, ele ficou aqui mais ou menos 1 ano vindo aí na igreja, até a hora que a profecia chicoteou ele. Até a hora que a profecia apontou os pecados dele, né? Porque Deus dá limite, né? Até aquela hora, depois sumiu. E cá entre nós, quando vinha conversar comigo, eu nunca tratei como empresário. Para mim não interessa quem tem dinheiro. Para mim interessa quem é servo de Deus. Eu não me associo com rico, eu me associo com servo de Deus. É isso que a Bíblia diz, né? Andarão 2 juntos se não estiver de acordo? E os camaradas vêm para a igreja achando que vão usufruir das profecias. Já estão acostumados nesses lixos de profecias das Assembleias de Deus. O irmão empresário, olha, Deus vai abençoar o negócio do irmão. Nunca você vê um empresário recebendo uma profecia dizendo: te conserta, porque tu está no caminho do inferno. É sempre: Deus vai te abençoar. Eu andei também por dentro das Assembleias e é um caso sério, né? Rico, nunca recebi uma profecia de conserto. O pobre sempre: irmão, te conserta aí, hein? Assim, na maior dura, na maior cara de pau. Te corrige, hein? Deus está falando, hein? Agora, quando era rico: olha, Deus está dizendo que vai abençoar o teu negócio. Desgraçados.
ou raça de profeta falso é nessa chamada Assembleia de Deus. Bom, Manuel Ferreira já está adorando o reverendo Moon, o que mais se esperava disso? Então, como dizia a pergunta ali, esse sinal eu ouvi. Uma vez eu estava em uma igreja, eu estava nessa igreja, esta igreja era de sinais, prodígios e maravilhas. E um dia desses mais quente de calor, a igreja era cheia, e o pastor disse que tinha tido a experiência com esse negócio de ouro na mão, que não saía, que podia esfregar, enfim, eu não estou questionando a experiência dele, porque eu não vi, ele não me mostrou a mão dele. Mas ele orou no culto. Eu vou orar para que aqui aconteça também na igreja, que você receba esse sinal na sua mão. E começou a orar. E orou e tal. Agora, quem recebeu o sinal na mão, vem para frente. Aí começou 1, 2, 3, umas 15, 20 pessoas foram para frente, que tudo tinha recebido tal sinal na mão. A minha mão também estava brilhando, só que eu discerni o seguinte, estava muito quente, a minha mão estava suada. Quando batia aquelas lâmpadas fluorescentes de tudo que era lado, a minha mão brilhava. Tanto que eu percebia que quando eu movia, porque você sabe que a sua mão não é lisa, a sua mão não é lisa, a sua mão é em baixo relevo e alto relevo. Isso são as impressões digitais. Essa é uma característica da sua pele, muito em especial a pele da mão. Você chega ao ponto de ver riscos na sua mão. E as gotículas de suor, elas podem se interpor no baixo relevo da sua pele. E você pode passar a mão assim, que ela não sai, ela fica lá. E eu vi que a minha mão estava brilhando, mas estava brilhando de suor. Não era nenhum sinal de pingo de ouro nem de nada. A minha estava brilhando de suor. Eu falei, não, realmente isso aqui, mas é suor. Peguei a camisa, passei firme e saía. Agora, tinha um monte de gente lá na frente. No dia seguinte, uma das pessoas que tinha ido para frente era uma professora do seminário, onde eu fazia o seminário. E a professora foi questionada, logicamente, um monte de aluno ali viu ela para frente. Professora, esse negócio, como é que foi aquele negócio lá? Aí ela, irmão, o negócio foi o seguinte, eu olhei para a minha mão, eu nem achei que era, mas as pessoas que estavam do meu lado disseram para mim ir para frente, porque era assim, que na minha mão também tinha, eu fui também. É assim que funcionam as coisas de Deus? Não, eu não estou vendo nada, eu estou achando que não é, mas o meu irmão está dizendo que é, então é. Quer dizer, foi coisas desse tipo que eu vi. Agora, eu estou contando essa experiência negativa, mas não estou dizendo que a experiência que foi mencionada seja falsa. Você está entendendo a questão? Os dentes de ouro, tá, eu vi. Foi tremendo, foi maravilhoso. Eu pude ver, teve várias experiências. Essa da mão que aparecia tipo um pó de ouro, eu não vi ninguém com ela. Porém, não estou dizendo, pelo fato de eu não ter visto, não vou dizer que é mentira. Ou será que toda a verdade eu tenho que ser testemunha? Não estou dizendo isso. Então, pode ser verdade? Pode ser verdade. Deus tem lá as suas operações, como aconteceu com o dente de ouro. Quem poderia supor que um homem poderia olhar para uma perna mais curta que a outra e dizer, perna, começa a crescer agora em nome de Jesus, e você vê a perna crescendo, vai. Quem poderia dizer isso assim? Eu já vi isso diante dos meus olhos, um homem, uma irmã usando uma palmilha que não tinha mais tamanho, falou, senta aqui, irmã. Numa daquelas reuniõezinhas, né, a porta fechada, porque tem reunião, meu irmão, que não é para todo mundo. E tem gente que fica chateado, eu não fui convidado. Tem reunião que não é para todo mundo. Tem reunião que só pode ter participante, não telespectador. Tem gente que não entende isso, fazer o quê? Já viu que púlpito só cabe um? Sei lá por quê, né? Vai ver, tem algum motivo. Você já viu que cada cadeira só cabe um? Tem umas coisas que a gente pode concluir algumas lições. Então, numa daquelas reuniõezinhas fechadas, meu irmão falou assim, irmã, senta aqui. Ela sentou, pegou os dois pés da irmã, colocou. Quando colocou, irmão, claramente a distância de um para o outro era visível.
podia esticar que não adiantava. E ele falou, perna, começa a crescer agora em nome de Jesus. Eu falei, essa eu quero ver. Fui para pertinho. Irmão, a perna fez assim, numa velocidade tão grande. A velocidade que ela foi, eu tive a impressão que ela ia continuar crescendo a vida toda. Mas quando chegou ali, parou instantaneamente. Eu fiquei abismado com aquele negócio. E ele falou assim, agora parece que está no mesmo tamanho. Vai, manda aí. Ele mandou, acabou. Todo mundo viu, não foi só eu que vi, não. Caramba, viu uma perna crescer? Que coisa impressionante, a distância era boa. Tá. Passou uns diazinhos, eu encontrei a irmã. E a irmã, como é que está a perna? Irmão, está do mesmo jeito. Cresceu ou não cresceu essa perna? Cresceu, eu vi. Mas ela teve fé para sustentar o milagre? Não. Paciência. Já não começou crendo desde que o irmão disse assim, irmã, senta aqui, porque nós éramos da Visão Renovada. E ela de uma igreja batista tradicional. Quando o irmão disse, senta aqui, irmã, que nós vamos orar para a tua perna crescer, ela já sentou não crendo, Deus deu um sinal da fé dele, das operações. Da fé do irmão e das operações. Mas a pessoa foi embora ignorando tudo. 2 dias depois está ela lá mancando do mesmo jeito. Mas eu vi a perna dela crescer. Então Deus opera. Tem um camarada aí também chamado Lázaro que tinha 4 dias que ele estava morto. Então, quer dizer, coisas assim, nós sabemos que Deus opera além do que pedimos ou pensamos. Milagres existem a balde. Teve um caso de um homem, não era fora da cidade, num lugar de interior, aqui do Rio de Janeiro, e as pessoas chegavam lá com qualquer problema que fosse. Ele tinha um quintal, e no fundo do quintal dele era um terreno grande, e tinha lá os obreiros que já faziam buracos, deixavam buracos já abertos lá, porque a pessoa chegava com qualquer problema lá, podia chegar com coluna curvada, capengando, ele dizia assim, fica curado em nome de Jesus, dava uns tapas nas pessoas, uns tapas, pá, 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 a pessoa, pum, endireitava a coluna assim, acabou, ia embora. Uma coisa impressionante. Aí, quando as pessoas chegavam com câncer, tuberculose, essas doenças mais problemáticas, para isso servia aqueles buracos lá. Deus operava de uma maneira que as pessoas expeliam coisas e eram enterradas lá. Uma operação que não se dá para fazer dentro da igreja, de um lugar desse, por exemplo. Como que nós vamos fazer um negócio desse aqui? Então, aqui onde Deus nos plantou aqui, as suas operações são diferentes. Se ele quisesse operar comigo daquela maneira que ele operou com aquele homem, ele teria que me colocar num lugar diferente. Porque aqui não dá para fazer um trabalho desse. Você concorda comigo? Então, é assim que as coisas funcionam. Então, Deus é o Deus que opera além do que pedimos ou pensamos. A sombra de Pedro curava. Caramba, que coisa extraordinária. O que mais? Jesus andou sobre as águas. Puxa vida, que coisa. Eliseu bateu onde está o Deus de Elias. Bateu nos rios, as águas se dividiram. Que coisa. Daniel entrou na cova dos leões e os leões viraram gatinho, miau. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha e o fogo não queimou eles. Caramba, quem vai conceber uma ideia dessa? Balaão está obstinado e a mula falou. Elias vai para uma caverna e os corvos lhe levam alimento. Como que nós vamos imaginar uma coisa dessa? O azeite da viúva, ela mais tira, mais tem, mais tira, mais tem, mais tira, mais tem. Então, qual o limite para Deus? Não existe limite para Deus. Não existe limite para Deus. As operações existem. Essa operação aí, de sinais na mão, semelhante ao dos dentes, pode ser real? Pode ser real, porém eu não presenciei nenhum fato que fosse real. Uma pergunta da Renata, pastor. Ela diz assim, pastor Tupirani, conheço pessoas que dizem ter visto anjos encarnados. Aí tem aqueles que falam que, para tirar a dúvida se isso é de Deus mesmo, tem que confessar Jesus em carne.
Mas como ter certeza desse tipo de manifestação? Sim, Paulo diz que alguns sem saber hospedaram anjos. Ora, se sem saber hospedaram anjos, significa que olharam para aquele anjo e não viram um anjo, viram uma pessoa comum. Eu já contei uma experiência aqui de um missionário, eu conheci esse missionário pessoalmente, a esposa dele, e numa igreja, alguém entregou uma profecia para ele. Irmão, ó, tem um anjo que vai lá na sua casa. E quando esse anjo chegar, o sinal de que você deve abrir as portas para esse anjo é o seguinte: ele vai chegar vestido de mendigo e vai te pedir arroz. Então, mendigo pedindo arroz, vai bater na porta e vai dizer: eu quero arroz. Quando ele disser eu quero arroz, pode abrir as portas, que é um anjo de Deus. Aí o homem tinha que sair para trabalhar, saiu e falou assim: ó, não esquece da profecia. Deus revelou que vem um homem vestido de mendigo, vai pedir arroz, é um anjo, abre as portas. Tá bom, a mulher está lá nos afazeres e tal. Passou um dia, 2 dias, sei lá quantos dias. Um dia alguém bate na porta. Quando ela abriu a janelinha, eu quero arroz. Ela, eu não tenho não, dá licença. Pô. Com medo. Aí quando chega o marido do trabalho, e aí, tudo bem? Ah, tudo legal, tá tudo normal, tudo jóia. Nenhuma normalidade, nenhuma. Ah, só para ter um mendigo aí na porta e pedir o arroz, mas tá tudo certo. Ele falou: como é que é? E tu expulsou o homem? Esqueceu da profecia, ela, Porque tem gente que ouve as coisas de Deus, mas não guarda as coisas de Deus, não leva aquilo tão a sério, aquilo não é tão precioso. Ah, um anjo vai bater na porta, eu tenho mais o que fazer. Não levou, ela não registrou aquilo como algo sério. Se fosse eu, sabe o que eu faria? O quê? Um anjo vai bater na porta? Eu colocaria um papel colado na porta da geladeira, na frente do meu computador, na porta da igreja. Eu não queria esquecer aquilo ali de jeito nenhum. Mas tem pessoas que não levam a coisa muito a sério. Então, quando o camarada bateu na porta, eu quero arroz, ficou com medo, não tenho não, dá licença. E pô, bateu a porta na cara do anjo, o anjo foi embora. Porque as pessoas às vezes também julgam por aparência, né? O cara vem logo vestido de mendigo, não podia vir com umas asinhas bonitas batendo, umas coroazinhas na cabeça, uma coisa, um terno e uma gravata. Então, coisas desse tipo acontecem. Bom, a pergunta então dizia, só para reavivar a minha memória. Como ter certeza desse tipo de manifestação, já que dizem que os anjos têm que confessar Jesus em carne? Joia. Então o que acontece? Minha esposa vê anjos constantemente durante o culto. Outras pessoas vêm também que me participam. Pastor, eu vi um anjo ali, vestido todo de guerra. Eu nem sabia que mensagem ia ser pregada. Depois a mensagem confirmava a situação. Se pastor, eu vi isso, vi aquilo. São constantemente anjos vistos durante o culto, anjos vistos durante sonhos. São as maneiras de Deus operar. Às vezes a coisa é tão real lá embaixo que a minha esposa sai perguntando assim: alguém passou aqui? Quem passou aqui? Não passou ninguém. Um estava num canto, outro estava no outro, ninguém passou. Mas ela vê. Então, quer dizer, os anjos são uma realidade. Eu já vi anjos também, pela misericórdia de Deus, né? E, enfim, a Bíblia diz lá em, acho que é 1 João, o quê? 1 João 5, né? 1 João 4, alguma coisa. 1 João 4. Que diz que o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, o Espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Isso está lá em 1 João, no capítulo 4. E o que nós vemos? A manifestação de Jesus Cristo em carne e o seu sacrifício é a grande vitória. Quando o ser humano crer nisso, a vitória dele começa a ser processada. Então isso que é a chave da derrota de Satanás, os espíritos que não pertencem a Deus não proclamam, eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então você pode sim fazer o teste, se tiver dúvida. Já houve uma vez um caso de um irmão numa igreja que viu um anjo.
E na hora, consciente e temeroso, ele olha para o anjo e diz assim: Jesus Cristo veio em carne? Aí o anjo olha para ele e ri e diz assim: veio. O anjo dá ri para ele e diz assim: veio. Ele tinha dúvida, né? Às vezes você sente a manifestação do anjo, você vê logo que é de Deus. Mas se você tem dúvida, pode perguntar, porque se não for de Deus, não vai dizer que veio. Não vai dizer que veio. Isto é um fato real, declarado na Escritura, e conheço até algumas experiências vivas a esse respeito. O espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e os anjos são espíritos. Amém? Temos perguntas? Deixa. Tá. Tem perguntas? Lá atrás. Então anote aí, 1 João 4,6, para você estudar. Ah, sim, deixa eu contar uma experiência. Eu tinha um professor de inglês, que era capoeirista também. Aí ele acabou se convertendo e ele se empolgou muito com uma música que dizia assim, ele me perguntou, aí acabou a aula de inglês, eu comecei a dar aula de Bíblia para o homem, porque ele foi numa igreja e ouviu uma música, e a música falou muito com ele, aquela música, exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei. Aí eu ensinei essa música para ele, depois ele começou a se empolgar com a Bíblia, eu deixei a aula de lado, eu pagava para dar aula de Bíblia para ele, porque ele já não me dava mais aula de inglês, a aula era particular. Aí, mas foi por uma boa causa. Aí o primeiro verso bíblico que eu ensinei para esse homem foi justamente esse, de 1 João capítulo 4. E ele ficou impressionado com o verso bíblico. Resultado, anos depois eu encontro com ele e ele me conta uma experiência, que Deus falou que ia levá-lo dentro de um terreiro de macumba. E falou assim, Tupirani. E ele ficou impressionado com aquela revelação e com a menção do meu nome, Tupirani. Passou um tempo, um belo dia, veio um convite. Alguém, sabendo que ele já tinha andado nesse meio todo, o convidou para ir num terreiro. Só que, toma lixão, depois a pé por caminhos dentro do mato, quando chegou num chamado capoeira, né, um descampado assim, e lá, aí quando o demônio se manifesta, já vem gingando para ele, porque ele era capoeirista. Aí aquele demônio chamado Zé Pilintra, já vem gingando para ele e tal, tem outro também, Malandrinho, não sei se é o mesmo nome ou sei lá. Aí veio gingando para ele que nem capoeirista, aí ele ouviu de novo o meu nome, ele me contando essa experiência dentro de uma igreja, ele ouviu o meu nome de novo para ele, Tupirani, e ele naquela situação, Tupirani, Tupirani, até que a cabeça dele foi ao primeiro verso bíblico que eu tinha mandado para ele dentro do curso. Aí ele falou, demônio, para com essa palhaçada, confessa que Jesus Cristo veio em carne. O demônio parou de gingar, ficou quietinho. Quietinho. Aí ele começou a pregar na roda e o demônio lá parado, que nem estátua. E ele pregando, no meio do povo todo ali, pregou, soltou o verbo. Foi uma experiência tremenda. E o meu nome foi mencionado para ele, para levar ele à memória do primeiro verso bíblico, onde Deus queria fazer a operação. Quando ele disse, demônio, para com essa palhaçada, confessa que Jesus Cristo veio em carne. Aí, resultado, algumas pessoas dali saíram daquele negócio, foram buscar a igreja, mas a maioria, segundo ele, não saiu, permaneceu lá. Então, meu irmão, o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Tem um conhecido meu que frequentava, não frequenta mais, mas não se converteu também. E nós conversávamos com ele se consultava muito com Tranca-Rua, Pombagira, ele se consultava demais. Um dia eu falei para ele assim, por que tu não chega lá no teu terreiro e não pergunta para aqueles espíritos lá que você consulta, se Jesus Cristo veio em carne? Aí ele falou assim, tá. Tempo depois eu encontrei com ele, eu falei, e aí, a pergunta fez? Eles desconversam, eles não respondem não. Eles desconversam. Eu pergunto, Jesus Cristo vem cá? Eles desconversam, ele vem com outro assunto. Eu falei, justamente, porque eles não são de Deus. Aí eu expliquei para ele na Bíblia. Enfim, a gente faz a nossa parte. Agora, tem gente que abandona a macumba, o espiritismo, o satanismo, mas não se converte.
dá no mesmo, vai para o mesmo lugar. Pastor, como fazer distinção dessa confissão aí que está escrito em 1 João, na passagem em que o endemoniado confessa que Jesus Cristo, que eles bem sabiam que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, se eles disseram isso, praticamente eles confirmaram que aquele Jesus em carne ali era o enviado de Deus. Sim. Como fazer essa distinção dessa passagem que foi relatada de 1 João? Eles confessaram para Jesus, não confessam para mais ninguém. Eu bem sei quem tu és, o Santo de Deus, o unigênito, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está falando para Jesus, mas acabou, é só aí. Para mais ninguém essa confissão vaza, né? Porque para Jesus fazia diferença, né? Eles apenas, vieste atormentar-nos antes do tempo, eu sei que tu és o Santo de Deus. Tá, mas eu quero ver eles dizerem isso lá dentro do terreiro, lá dentro, no meio da rua, nas consultas. Então, confessar para o próprio Jesus é diferente. Por exemplo, uma vez teve um pastor dentro do gabinete. Estava eu e um pastor, um jovem seminarista consagrado a pastor dentro de uma igreja batista, e aí manifestou um demônio. E o pastor chegou cheio de vontade. Demônio, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Aí o demônio olhou para ele, Jesus Cristo é o Senhor. Aí ele se assustou com a confissão do demônio. Não tem nada demais confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A pergunta era outra, confessa que Jesus Cristo veio em carne. Porque não faria a mínima diferença, a gente já sabia que estava diante de um demônio. Mas então, certas confissões o demônio faz. E depende diante de quem ele faz. Houve um caso na igreja que um demônio se manifestou e o pastor, homem de Deus, falou assim, demônio, confessa que Jesus Cristo veio em carne, diante de todo mundo. Ele falou assim, trinca os dentes, né? Confessa, tu vai confessar que Jesus Cristo veio em carne. O demônio, dente trincado, e ele começou a oprimir o demônio. Deus, queima ele. Deus manda um anjo para atravessar a espada nele. E tipo assim, torturando o demônio com uma autoridade muito grande, que ele tinha um ministério de libertação fantástico, que aquele homem tinha. E ele oprimiu, foi oprimindo aquele demônio. Tu vai confessar que Jesus Cristo veio em carne, tu vai confessar. Quando o demônio não aguentava mais, o demônio falou assim, Jesus Cristo veio em carne, bluf, te caiu, já espumando, uma coisa assim absurda, fora do comum. Por quê? Não é que eles não possam confessar, é que eles não querem confessar. Entende? Não é que eles não possam, é que eles não querem, é um decreto que eles não podem. E quando esse confessou, caiu lá espumando que nem um animal, uma coisa horripilante. Essas experiências acontecem aí no dia a dia, né? Pastor, isso também está enquadrado, né, em João 10:10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Eles são um ser super organizado. Isso me leva a crer também, se eles confessar, né, para nós, seres humanos, que Jesus Cristo é o Senhor, isso vai possibilitar as pessoas crer que Jesus Cristo realmente é o Senhor. Então, como a casa dividida não pode subsistir, eles não podem se dividir. Isso aí é uma certa organização deles, né? Eu creio nisso, que é para eles não confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor, senão as pessoas vão crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O trabalho deles é justamente o contrário do que a Escritura e o Espírito Santo procura proclamar. Então os demônios não estão aí para ficar confessando Jesus como Senhor, nem para ficar dizendo que a obra de Deus é essa, que o Verbo se manifestou em carne e habitou entre nós. Não é esse o trabalho do diabo, ao contrário, o trabalho dele é desmentir tudo isso, é criar uma barreira para que as pessoas não cheguem a esse conhecimento. Então a guerra existe exclusivamente porque
Por palavras. Toda batalha que nós temos aí são batalhas em palavras. Então, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Eu costumo dizer, se o próprio diabo, com chifre, cauda e tridente, pregar o evangelho, pessoas vão se converter? Porque o Espírito Santo não testifica sobre verdades? Então, pode ser que pessoas se convertam. Já tem testemunho de gente que diz assim, não, eu ouvi um padre falando isso assim, 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 e eu fui ler na Bíblia. Quando eu fui ler na Bíblia, eu vi que eu estava no caminho errado. Ué, então a palavra de um padre, o padre soltou uma verdade, a pessoa foi para a Bíblia, então que caminhos Deus usa? Agora, essa não é a retórica do diabo, está confessando coisas gloriosas da Escritura. A batalha consiste justamente nisso. Nós estamos pregando e o diabo tentando abafar. O diabo está tentando abafar e nós tentando proclamar os telhados. Essa é a guerra. Uma pergunta da Branca, ela diz assim: pastor, é verdade esse negócio de revelação de nome de anjos do tipo, o nome do seu anjo é tal e a habilidade dele é essa, e esse anjo serviu a tal pessoa da Bíblia? Isso é doutrina criada por falsos profetas? Exatamente. Doutrina criadas por falsos profetas. Não tem sentido. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tá. Não tem nenhum sentido eu saber o nome desse anjo ou não, porque ainda tem outro problema. Está arriscado alguém achar que de repente tem que fazer oração para esse anjo. Aí caiu na cova de vez, aí entrou em transgressão, caiu em pecado e a única coisa que vai conseguir é se perder. Porque toda oração tem que ser feita a Deus, com os princípios do nome de Jesus. Então, daqui a pouco já tem anjo aí acendendo, pessoas acendendo vela para o seu anjo da guarda, né? É o que vai acontecer. Isso é normal. Então esse papo de que o teu anjo é o fulano de tal e ele serviu tal pessoa da Bíblia, mentiroso, enganador, falso profeta, servo do diabo, filho de Satanás disfarçado de ovelha dentro da igreja. Não ia dizer isso, mas quando Deus manda a gente diz. Amém? Tem mais perguntas? Pastor, uma pergunta minha mesmo. É que assim, pastor, que de tudo que eu já consultei, assim, em termos de apostilas, livros, pregações, assim, nenhum pastor, nenhum grande homem de Deus mesmo, nenhum conseguiu entender e dizer que Jesus realmente veio em carne. E até dentro mesmo da história da igreja, daqueles concílios, né, que os livros dizem, a maior discussão deles era sempre essa, saber qual era a natureza de Cristo quando ele veio aqui na Terra. Então isso, ao longo do tempo, foi enfraquecendo a igreja e é um dos motivos também da queda? Sim, é um dos motivos da queda, essa falta de entendimento, que é justamente o fato principal da obra redentora de Cristo, é ele ter se manifestado em carne. E as pessoas não compreendem isso. Não compreendem. Por exemplo, num seminário que eu fiz, um professor de teologia dizia o seguinte: Jesus é 100% homem e ele é 100% Deus. Ora, aonde que esse camarada estudou matemática? Eu não sei como é que uma coisa é 100% uma coisa e 100% outra coisa. Então teria que ser 50% uma e 50% outra. Ou 90% uma e 10% outra. Enfim, a soma teria que dar 100%. Mas o camarada começa a criar as suas próprias ideias, seus conceitos, começa a viajar nos fatos extrabíblicos, daqui a pouco, não, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Aí eu digo, e tu é 100% burro. Como é que 100% e 100% vai dar 100%? Cai na real, se enxerga, né? Aí resultado, haja doutrina. A Bíblia diz que o verbo, no princípio era o verbo. A gente vai no princípio, vai lá para Gênesis e a gente identifica que esse verbo é Deus. Deus como segunda pessoa da Trindade. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo também era Deus. Então nós estamos diante de dois deuses.
o Deus Pai e o Deus Filho. Então temos o primeiro, que é o Pai, e temos o segundo, que é o Filho. E Jesus vem, e além de Gênesis dizer, e o Espírito de Deus, opa, estamos diante de uma terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, o segundo Deus, vou para o Pai, o primeiro Deus, e vou enviar o Espírito Santo, o terceiro Deus. Na minha Bíblia está escrito assim, eu não sei se na dos outros. Parece que na dos outros não está. Fica tão fácil quando a gente busca nas misericórdias de Deus, só que as pessoas querem buscar na sua autoconsciência, na sua sabedoria profunda. Tem gente por aí que já é mais sábio que o próprio Cristo. Tem gente por aí que já diz, eu recebi a sabedoria de Salomão. Alguém já ouviu falar isso? Já? Então, eu não sou sozinho, vocês me acompanham. Ah, irmão, eu orei e Deus me deu a sabedoria de Salomão. É mesmo? Dá para você construir um barraquinho ali na esquina? Você consegue pegar uma colher de pedreiro, pelo menos? Dá para fazer uma planta de um prédio para mim? Porque Salomão arrebentava com a sabedoria que ele tinha. As pessoas estão dizendo sabedoria de Salomão. Só o fato de dizer que tem a sabedoria de Salomão já está provando a sua ignorância. Porque Deus falou, Salomão, tu não me pediu de ouro nem prata. Pois bem, eu vou te dar sabedoria. De igual modo, antes de você ninguém teve e depois ninguém terá. Eu estou dizendo, nem Jesus teve a sabedoria de Salomão. As pessoas não entendem, nem Jesus, como homem, não teve a sabedoria de Salomão. Jesus tinha a revelação. Sabedoria é outra história. Sabedoria é um tipo de revelação, mas não é a revelação direta. Sabedoria é algo que uma capacidade de enxergar as coisas fora do comum. Isso é sabedoria. A sabedoria vem por uma série de observações da natureza. Você observa a formiga. Ah, Salomão não diz? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vê as suas obras, você sabe. Sabedoria é isso. Quando você observa o leão, você aprende uma lição. Você olha para a águia, você aprende uma lição. Você olha para a formiga, você olha para a abelha. Para qualquer coisa que você aprende, Deus te dá uma lição. Isto é sabedoria. Isso acaba funcionando como uma certa experiência e vira um tipo de revelação. Jesus não menciona tantas coisas quanto Salomão. As parábolas que Jesus conta, embora sendo ele maior que Salomão, a sabedoria que Jesus tem não é como a de Salomão, pois a própria Escritura diz que depois dele homem nenhum receberia tal sabedoria. Porém, Jesus tem a revelação. A revelação pode até superar a própria sabedoria, mas a nível de sabedoria, olha o que Salomão escreve, olha aqueles provérbios, que coisa terrível, de grandiosa. Então, meu irmão, o que acontece? Como foi mencionado, se você não entende, esse que é o ponto crucial da questão, que é Jesus Cristo ter se feito carne para morrer na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você não entende isso aqui, a sua vida espiritual é fraca. As pessoas dizem assim, poxa, Jesus encarou uma legião de demônio, né? Mas Jesus era Jesus, né, irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós. Ou seja, ele não está entendendo que o Jesus que encarou a legião de demônios foi um homem. Então ele diz, poxa, que Deus tenha a misericórdia de Deus. Ou seja, ele não entende que o poder dado para Jesus Cristo é o poder dado para ele. Porque ele está chamando um Jesus de Jesus Deus, quando na verdade o Jesus que operou sobre a terra não foi Jesus Deus nenhum, foi Jesus homem. Ah, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Está aí Eliseu. Eliseu por acaso nasceu de uma virgem? Teve estrela anunciando o nascimento de Eliseu? E ele não multiplicou o azeite da viúva? Ah, Elias multiplicou coisas, fez a panela lá parar de ter a morte. Elias fez o machado de ferro flutuar no rio. Que Elias? Elias Deus ou Elias homem? As obras que Jesus realizou-as como homem, porque o projeto de Deus foi esse, enviar seu Filho nascido da carne, seu Filho nascido como homem para habitar entre nós. Então, ele foi o Deus conosco, o Deus que se fez
carne, o Deus homem. Então a glória da tentação existe lá de Mateus 4, Lucas 4, por quê? Porque nós estamos falando não de um Jesus divino, que o diabo vem diante dele e está lá Jesus intocável, né? Que nem um leão de chácara. Qual é a tua, diabo? O que tu quer aqui? Não, nós estamos falando de um Jesus humano, que teve fome, que teve sede, que teve frio, que pediu água lá no poço de Jacó. Nós estamos falando desse, que o diabo chega diante dele, tu és o Filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. O Jesus homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lança-te daqui abaixo. Não tentarás o Senhor teu Deus. É o Jesus homem que está nessa guerra, que está nessa batalha. Então esse Jesus homem venceu, então eu sou indestrutível. Porque o Jesus homem venceu. Eu sou um homem à semelhança de Cristo na terra e eu venço tudo e todos. Não tem homens, não tem demônio. Eu sou vencedor. Por quê? Porque o Jesus homem venceu. Eu venço também. Baseado em quê? No que ele diz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu tenho a palavra que Cristo deixou. A palavra que Cristo venceu é a que eu tenho para vencer. Agora, se eu disser assim, não, mas Jesus encarou o diabo porque ele era Deus. Jesus encarou os escribas porque ele era Deus. Jesus multiplicou os pães porque ele era Deus. Então eu nunca vou orar em cima de uma necessidade, porque eu não sou Deus. Se eu entender este ponto crucial da obra, que o verbo se fez carne, se fez homem para habitar entre nós, aí não tem quem me segure, meu irmão. Não tem quem me segure, mas eu tenho que ter o quê? Entendimento, compreensão. Aí você pega uns livros de uns teólogos aí, tentando ainda explicar a divindade de Jesus, em vez de pegar uma louça para lavar, uma vassoura para varrer um chão, os caras estão querendo ir para trás do púlpito para explicar a divindade de Jesus, o 100% homem de Jesus, o 100% Deus. Vai procurar uma roupa para lavar, vai ser útil, vai fazer alguma coisa mais lucrativa. A simplicidade é muito maior. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, esse homem que venceu, me deu o exemplo de como o homem vencer, porque se ele é Deus, que exemplo ele tem para me dar? Que exemplo ele tem para me dar como Deus? Ele tem que me dar o exemplo como homem. O que me adianta um soldado do BOPE, treinadão, acostumado a usar tudo que é arma, monta, desmonta, todos de colete, esse camarada vai numa missão e ele diz assim, viu como é que eu fiz? Eu venci, agora vai você. Eu digo, não sou besta? Olha o treinamento que ele teve, olha o tempo de escola que ele teve, olha a maneira que ele aprendeu a usar uma arma, olha a bota que ele usa, olha os apetrechos que ele usa, olha a visão que ele aprendeu, olha o capacete, olha tudo que aquele camarada tem para ir numa missão. Eu posso ir? Então, se Jesus é Deus e foi numa missão, não adianta ele me mandar ir na missão. Então ele teve que ser igual a mim, igualzinho a mim, vencer e dizer, agora vai e vence também. Eu sou igual a você, eu venci, vai e vence também. Usa as mesmas armas que eu. Agora, se não for assim, não tem como. Amém? Tem mais uma perguntinha aí? Não? Alguém tem aqui? João 20, 21, né, pastor? João 20, 21. Sim, João 20, 21. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O Pai enviou Jesus como Deus? Então ele vai me enviar como Deus. Eu sou Deus? Não, o Pai enviou Jesus como homem, intocável dentro dos seus propósitos. Eu, como homem, sou intocável dentro dos propósitos de Deus. A autoridade que ele tinha, que Jesus tinha como homem, eu a tenho como homem, porque se não tenho, eu tenho que ter. Tenho que caminhar, tenho que progredir, tenho que prosperar espiritualmente. E o que nós vemos em Jesus? Um conhecimento pleno de Escritura. Se você tem um conhecimento de Escritura, você tem autoridade. Amém? Ficamos por aqui então? Nenhuma pergunta mais? Então vamos estar encerrando em nome de Jesus.